já estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão conosco. Hoje, pastor Maciel, da Igreja Batista Regular Irmão. Estamos ouvindo um momento de louvor. E daqui a alguns minutos estaremos dando início a mais uma mensagem esse domingo à noite. Muito obrigado. Você que vai estar conosco. Você possa se buscar o Senhor. Que você possa nesse momento buscar um lugar para se aquietar, pensar no Senhor, ouvir esse louvor maravilhoso, né? Eu vou estar aqui comandando o som e daqui a pouco estaremos começando a mensagem do Senhor. Chame seus parentes, sente, né? Nós da Igreja Irmão temos o prazer, todos nós, diáconos, pastor, os irmãos, todos os ministérios, temos trabalhado nesses dias para que tanto a igreja quanto todos aqueles que nos acompanham não deixem de ouvir a palavra e se sintam inspirados a buscar o Senhor e ouvir a sua palavra. Que Deus abençoe, divulgue, peço, por exemplo, todos que já estão entrando, que convide mais irmãos no grupo de WhatsApp, possa convidar os irmãos para chegar, né, e adentrar a live para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. No final da live estaremos entrando em contato, lembrando o nome de todos que estão aí. Escute a música. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar. Se você puder também, tem esse momento para orar. Ore por mim, ore por minha família, meus pais, meus irmãos, minha esposa, do nosso país. Que nossas famílias estejam aos pés de Jesus, que nossas famílias se voltem de fato para o Senhor. Não existe lugar melhor para estar do que aos pés do Salvador. Nós vamos ouvir agora outra música, né? Vaso de Honra, do CD Jovem. Muito bom esses louvores. Vamos ouvir mais um hino. De amor e esperança.
Muito bem, nós estamos aqui em Manaus, agora são 7h02 minutos. Estamos marcando de começar às 7h10, até para pessoas de outro estado. Então, você tenha mais um pouquinho de paciência, nós vamos ouvir outra canção maravilhosa e logo mais estaremos, se o tempo nos permitir, ouvindo outra canção. Essas músicas são muito bonitas e depois que nós ouvimos esses louvores estaremos com certeza trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Vamos ouvir mais uma música. Essa por título Brilhar por Ti. Que Deus nos dê a graça de brilhar nesse mundo por Ele, sermos aqueles que vão levar a luz do Senhor Jesus a esse mundo. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.
Muito bem, mais uma canção, Poder do Amor. E logo depois estaremos ouvindo a palavra de Deus. Que possamos mesmo meditar nessas músicas, orar, irmãos, pelo nosso país, nossas famílias, pelos nossos irmãos. Só Jesus, irmãos, devemos ir, pedir a Ele misericórdia por nossas vidas. Ele pode renovar o nosso ser. A graça dele vem sobre nós. Vamos ouvir essa canção, logo depois estaremos lendo o texto. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Essas músicas são do CD Jovem, músicas muito bonitas e músicas também antigas, que você possa buscar, ouvir essas músicas, e ouvir essas músicas que falam tanto aos nossos corações, que Deus possa mesmo nos abençoar nessa noite. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. No finalzinho da live nós vamos estar agradecendo a todos aqueles que estiverem nos acompanhando, tá bom? Então nós vamos abrir nossas Bíblias agora e fazer a leitura de 1 Coríntios. Nós
da Igreja Batista Regular Hermon. Agradecemos a todos que estão conosco, nos ouvindo aqui de Manaus, também de outros estados, de outras capitais, e queremos mesmo agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. A Igreja Hermon tem orado por essa situação para que possamos voltar para o templo, sim, mas com certeza continuaremos fazendo esse trabalho das lives aqui, aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. A Igreja Batista Regular Hermon agora tem o canal de YouTube que você pode acessar lá, a Igreja Batista Regular Hermon, e as mensagens que são pregadas por mim e por outros pregadores lá no templo serão colocadas ali para você poder ouvir, tá bom? Então vamos ler o texto, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, deixa eu só fechar aqui o computador porque está aparecendo aqui alguma coisa, né? Muito bem. 1 Coríntios 10 diz assim, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis e eu queria trazer para os irmãos nessa noite, eu espero que os irmãos me compreendam, toda pregação, irmãos, creio eu que é uma exortação. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, será que o pastor só exorta? Não, o pastor não só exorta, ele instrui, ele também dá instrução, ele também traz ensinamento, traz palavras de conforto, de bálsamo, como a própria palavra de Deus diz. Mas a pregação em si, irmãos, ela é uma exortação. E 2 Timóteo 3,16 nos diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa é a finalidade das escrituras. Não só essas, tem outras finalidades também, mas as escrituras, elas vão nos exortar, elas vão nos ensinar, elas vão nos repreender e elas vão nos educar na justiça. Então nós devemos, irmãos, quando ouvirmos a palavra, nos humilharmos diante dela. Nós não devemos questionar a palavra, mas sim se humilhar diante da palavra e dizer, Senhor, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu tenho necessidade urgente de ouvir. E Paulo, irmãos, quando escreve a carta, essa primeira carta aos Coríntios, Paulo está respondendo àqueles irmãos algumas perguntas, e nesse capítulo 10, Paulo conta a história de Israel como exemplo. Quantas vezes a gente conversando com um filho, ou com a filha, ou você mesmo, você não vai contar algo para aquela pessoa com desejo de exortá-la a não cometer um erro, ou você vai ensiná-la e você usa um exemplo, que é como se fosse uma ilustração. Você diz, olha, aconteceu isso, olha, aquele dia isso, olha, no tempo, uma vez aconteceu isso. Você sempre conta exemplos para que esse exemplo sirva como mais um dispositivo que vai ajudar aquela pessoa num momento de reflexão, no momento de ponderar, de considerar aquele conselho que está ouvindo. E Paulo faz isso com os Coríntios, quando ele escreve, com os Coríntios, quando ele escreve o capítulo 10. Eu queria que você prestasse atenção em algo que nós temos aqui muito interessante nesse texto, porque, irmãos, quando nós nos vemos hoje, em dias tão difíceis,
né, com tantas igrejas, com tantos movimentos, com tantas mensagens sendo dadas ao povo, né, mensagens mais bíblicas, mensagens que não são, né, muito bíblicas. E aí eu queria mostrar para vocês que Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos assim: olha, irmãos, vamos pensar o seguinte, vocês estão aí em Corinto, estão nessa luta, porque eles como cristãos estavam enfrentando o conhecimento grego, o poder romano, também a cultura judaica, religiosa e tudo mais, e Paulo querendo ajudar aqueles irmãos. Paulo escreve essa carta maravilhosa, cada capítulo tratando de um tema, e aqui no capítulo 10, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ele está falando sobre os judeus, eles estiveram todos sobre a nuvem no deserto. Tinha uma nuvem que cobria aquele povo para protegê-los do calor escaldante do deserto. E Paulo diz: todos os nossos pais, todos aqueles que viram o mar se abrindo, eles estavam sob, embaixo dessa nuvem. E ele diz assim: todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos aqueles que estavam debaixo daquela nuvem também passaram pelo mar, como se fosse um batismo naquelas águas ali no Golfo de Suez, no Mar Vermelho. E no versículo 3 Paulo diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Quando começou a cair o maná dos céus, todo aquele povo de Israel que estava no deserto comeram do maná. Aí, versículo 4: e beberam da mesma fonte, todos, espiritual, da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa é a primeira parte da nossa mensagem, irmãos. Paulo diz para aqueles cristãos de Corinto: olha, todo aquele povo de Israel estavam sobre a nuvem, passaram sobre as águas do Mar Vermelho, foram batizados como respeito a Moisés, comeram do maná, beberam da mesma fonte, aquela pedra espiritual, daquela água que jorra de uma rocha em meio à areia seca, sedenta do deserto. E Paulo diz: todo aquele povo de Israel receberam essas bênçãos do Senhor, estiveram debaixo dessa benignidade do Senhor, todos eles. Agora, irmãos, vamos trazer isso para os nossos dias, né? E creio eu que daqui até lá onde os meus pais estão nesse momento, que eles estão aqui nos assistindo, lá no povoado de São Tomé, na Paraíba, todos nós, daqui até lá, em cada residência, em cada casa, em cada cidade, em cada bairro, em cada estado, município, em cada beiradão de rio desse, deve haver uma Bíblia, deve haver uma igreja, deve haver alguém lendo, no sentido que não estou dizendo no verbo de ordenar, mas de existência. Existe, creio eu que existe em todo lugar, uma Bíblia, uma congregação, uma igreja, alguém com uma Bíblia aberta, para que esse texto seja lido e outros textos. Então, nos dias de hoje, nós temos a internet, temos os celulares, temos o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Bíblias online. Todos estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Bíblias de várias maneiras. Bíblia no celular. Eu tenho um celular aqui quebrado, só nesse celular aqui tem 3 Bíblias. E todos estão tendo a oportunidade de ouvir. Todos estão tendo a oportunidade de, por si só, buscar o Senhor, no sentido de que, se o Senhor chamar, vão ler a Bíblia, vão buscar, vão conhecer. E nós temos também, até por uma questão cultural, nosso país é um país cristão, católico, e também já um país, com uma boa parcela de evangélicos, de protestantes, como no passado se chamava. Pois bem, diante desse quadro todo, nós temos muitas linhas, muitas vertentes, muitas coisas, muitas ideias, muito liberalismo, muito secularismo, muita facilidade numa vida cristã. E dentro desse contexto, eu quero trazer para vocês o que Paulo vai nos mostrar agora e dizer, irmãos, que a vida cristã, como a vida daquelas pessoas, não é simplesmente estar debaixo da bênção, da graça de Deus. A vida cristã perpassa isso. Eu não posso simplesmente, olha, se o sol está raiando sobre minha cabeça, se o vento está batendo, eu estou respirando livremente, eu estou debaixo da bênção do Senhor, da graça do Senhor, que nós chamamos isso na teologia de a graça comum. O sol raia de manhã para todo mundo, a noite chega e o frescor da noite vem sobre todos. Isso é a graça comum de Deus. Mas a Bíblia fala da graça especial, que é dada por Jesus Cristo,
na cruz do Calvário. Eu quero que você preste atenção, por favor, não saia da live. Que no finalzinho nós vamos falar com todos que estão presentes. Olha o que Paulo vai chamar a atenção, irmãos, e essa exortação serve para você e para mim. Nós um dia chegamos ao mundo, crescemos, Deus tem nos dado alimento, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos trazido até aqui, eu e você que está aí bem em casa, me ouvindo. Eu sei que você pode dizer isso, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você está aí ouvindo, é graça de Deus. Se você hoje não teve que ir para um hospital com sua família, se você hoje não teve uma notícia que alguém na sua família faleceu, se você hoje conseguiu tomar café, almoçar e jantar, isso é graça, é bondade, é benignidade de Deus. E aquele povo saiu do Egito, transportados por Moisés, receberam, viram o mar se abrindo, viram aquela nuvem, receberam água da pedra, comeram o pão dos céus. E Paulo diz, olha, o que aconteceu com eles? Todos eles receberam essas bênçãos. E a partir do versículo 5, vou tomar uma aguinha aqui para refrescar a garganta. A partir do versículo 5, olha o que Paulo nos diz. Entretanto, essa palavrinha vem trazer uma contrariedade, Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E agora eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos ouvir. Meus irmãos, aquele povo todo tirado do Egito, acredito que você conhece a história, muitos deles, ficaram prostrados e não entraram na terra de Canaã, na terra prometida. Aqui Deus está dizendo, Paulo está dizendo, a palavra de Deus inspirada, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, Deus não se agradou daquele povo, do povo que ele socorreu, do povo que era o povo dele. Deus, com muito poder e demonstração de soberania, tira aquele povo, tira uma nação dentro da nação. Deus tinha um projeto muito bem elaborado, mas muitos daqueles que viram todas as bênçãos de Deus, na travessia do mar, no pão, na água, na nuvem, na coluna de fogo à noite para clarear o caminho, muitos daqueles não agradaram, o Senhor não se agradou de suas vidas, e por isso diz que eles ficaram prostrados no deserto. E aí, tenho aqui mais 4 coisas, se eu não estou enganado, que está marcado aqui na minha Bíblia, eu quero mostrar para você e para mim, para que sirva de exemplo para nós, porque é o que diz. Em Romanos 15,4 diz que outrora tudo que foi escrito é para o nosso exemplo. As histórias do Velho Testamento é para que você e eu possamos olhar para aquelas histórias, para os acertos daquelas pessoas, para os erros daquelas pessoas, como Deus agiu com aquelas pessoas, com aquela sociedade daquele tempo, e saber que, olha, cuidado, Maciel, cuidado. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus ama o seu povo. Deus quer o bem do seu povo. Deus mandou seu filho, deu o seu filho para morrer pelo seu povo. E nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos entraves, nós temos as nossas dificuldades, todos têm, todos. Seja idoso, seja novo, seja casado, solteiro, tenha dinheiro, não tenha, seja mulher, seja homem, nós temos as nossas lutas. E aí, dentro de tudo isso, nós devemos dizer, Senhor, eu tenho vivido de maneira que te agrada, porque se eu creio que até aqui, tudo que tenho, tudo que sou, é bênção do Senhor, já é um passo muito bem dado. Mas eu preciso saber, Senhor, tu estás se agradando de mim? A minha vida te agrada? A minha adoração te agrada? O meu louvor te agrada? Será que onde eu estou te adorando, isso é agradável ao Senhor? Será que onde eu estou vendo a revelação do Senhor para a minha vida? Será que o meu comportamento com os meus pais, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos é agradável? Será que agrada primeiro ao Senhor, como Pedro, como Paulo diz aos Gálatas? Paulo diz, eu não estou querendo agradar os homens, pois se eu agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devamos ser pessoas desagradáveis aos outros, não é isso. Mas quem já me ouviu sabe que eu costumo dizer isso. De que adianta você estar bonitinho, perfumado, diante da sociedade, que eu não estou dizendo isso de mim mesmo, mas eu vou dizer confiado no que Jesus diz. Jesus chama essa geração perversa e adúltera.
uma geração que deu as costas para ele, um povo que não quer saber de Deus, um povo que só quer saber dos seus bens, das suas coisas, das suas ideias, dos seus planos, e desconhecem, não querem buscar o Senhor, entender que há um Deus soberano que julga todas as coisas e que as julga retamente. Então, que a sua e a minha preocupação seja primeiro: Senhor, eu estou te agradando, eu estou fazendo a vontade de Deus, por mais que a sociedade não concorde comigo, por mais que a sociedade não aprove o meu pensamento, não aprove aquilo que eu falo, será que eu estou agradando o Senhor ou a sociedade? Será que eu estou fazendo a vontade dos homens? Paulo diz isso tanto aos Gálatas como em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ele escrevemos ser agradáveis a Deus. Quando nós lemos, irmãos, o Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos, né, em 3 deles, os sinóticos, nos diz que ecoou a voz dos céus, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus tinha prazer em Jesus. 450 anos depois da morte de Davi, Deus está dizendo para aqueles homens, para os reis de Israel: vocês não foram como Davi, que me agradou. O rei Davi agradava o Senhor, pecou terrivelmente, mas era um homem que tinha o seu coração todo voltado ao Senhor. Meu amado, minha amada, às vezes as pessoas não sabem o que se passa no seu coração, caso você não revele, você não fale. Mas Deus sabe o que se passa no seu coração, na sua mente, da hora que você acorda até a hora que você volta para o seu colchão. Então não se oculte do Senhor. Tenha um coração aberto diante dele, que ele possa entender: essa pessoa me ama mais do que o dinheiro, mais do que a posição, mais do que o bem-estar diante da sociedade, está lá bonitinho, agradável a todo mundo. Irmãos, nós devemos falar a verdade. E a verdade, claro, a Bíblia, alguém disse do passado com muita propriedade: os homens odeiam o que tem na Bíblia. Sabe o que é? A verdade. Porque a verdade vem para você e para mim e diz: olha como tu és, olha o que tu faz, olha o que tu fala, olha como tu tens vivido. Irmãos, e é a palavra de Deus. Então Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos, e aí eu já disse aqui que Deus não se agradou deles, e a consequência do desagrado de Deus foi a morte, irmãos. A consequência do desagrado de Deus foi a morte. Agora, eu vou mostrar para os irmãos, versículo 6, diz assim, ó: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Está bem claro no texto. Eu não estou dizendo de mim mesmo, eu estou lendo o texto da palavra. Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeiro, irmãos, das coisas que aquele povo buscou, que Deus desagradou-se deles, foi a cobiça. Eles queriam as coisas que os povos faziam, a comida, o Deus, a dança, a adoração, o serviço. Era assim que aqueles povos que eles estavam vendo na caminhada faziam. Eles queriam aquilo também. Eles cobiçaram, não só entre si, como as coisas de outras nações. E Paulo diz: essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, sucesso, vitória, prosperidade não tem nada a ver, irmãos, com riqueza. Você pode ser uma pessoa que não está conseguindo ganhar bem, mas você é feliz com a esposa que tem, com o esposo que tem, com a casa que tem, com os filhos que tem, com os amigos que tem, com a igreja que tem, com o sapato que tem. Você pode não ter sua casa igual do seu vizinho, o carro igual do seu vizinho do último ano, mas você está satisfeito com o que tem, você não está cobiçando as coisas dos outros. E é isso que Paulo diz que um dos pecados daquele povo no deserto foi a cobiça. Cobiçaram. De vez de trabalharem, buscarem, eu vou trabalhar e o que Deus me der vai ser meu, eu vou usar para o meu bem e o bem do próximo. Não, estavam cobiçando as coisas dos outros. E se você quiser ler depois lá os livros, o Pentateuco, você vai ver como esse povo cobiçou ouro, prata, deuses, adoração, dança, todo tipo de coisa que era daqueles povos que Deus ia tirar da terra deles no futuro. Deus destruiu o Egito por causa disso, a cobiça. Irmãos, nós vivemos em dias assim.
que as pessoas cobiçam tudo e todos, né? No sentido que o homem quer, o homem é insaciável, quer alguma coisa, o poder e a ganância, esse tipo de coisa, e nós não devemos fazer isso. Mas, irmãos, a segunda coisa, no versículo 7, que Paulo diz que eles fizeram ali, e é um pecado gravíssimo, irmãos. Paulo diz que não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, e ele vai nos dar o exemplo da história lá do Êxodo 32:6, que é o momento lá do bezerrinho, né? Que eles fazem o bezerro. Moisés subiu para o monte para receber a palavra, Arão ficou, eles pegaram Arão pelo colarinho, disseram: Arão, faz Deus que vão diante de nós. E Arão ali levado pela pressão, fez aqueles 2 bezerros. E aí Paulo vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Irmão, já pensou? Eu podia ficar com os irmãos aqui até o fim da noite, só nesse versículo, porque eles estavam saindo. Eles tinham que fazer uma caminhada, que custaria mais 40 dias. E o que acontece? Quando Moisés sobe, 40 dias ali recebendo as tábuas da lei, eles ficam ali ociosos. Arão, cadê Moisés? E aí eles fazem Deus que vão diante de nós. E aí Arão faz aqueles 2 bezerros. O que aquele povo faz? Diz: o povo assentou-se. Olha só. Eles se assentaram-se, aí foram comer e beber. Eu não sei você, mas eu, quando estou no meio de um trabalho ou no meio de uma viagem, dificilmente eu paro para comer ou beber alguma coisa. Eu quero terminar aquela viagem, terminar aquele trabalho, aí eu vou comer ou beber. Mas, pois bem, diz que aquele povo comeu, né, sentou para comer e beber, vamos comer, bora beber. Aqui a referência à festa mesmo, né, a parar ali para se regalar. E depois disso levantou-se para divertir-se. Isso aqui, irmãos, né, que nós chamamos de hedonismo. Estavam numa caminhada, não sabiam que iam passar. Está Moisés no monte, trazendo a palavra, eles estavam querendo dizer divertimento. Nós queremos divertimento. Meus irmãos, esse é um problema humano, né? Os programas de televisão são para nos divertir, são para nos distrair, para você não pensar nas lutas, não pensar na dificuldade, não pensar no trabalho, não pensar naquilo que produz algo, mas para você deixar a sua mente vagueando. E aquele povo se levanta, de vez de se levantar para a jornada, se levantar para a caminhada, dizer: vamos, Moisés, vamos, traz a palavra, vamos continuar a viagem, vamos chegar até o fim. Naquele povo diz: vamos se levantar, vamos dançar, vamos se divertir. É tempo de se divertir, vamos nos divertir. E Moisés diz: aquilo é idolatria, irmãos. Idolatria. Idolatria é pecado como cobiça. A idolatria nos nossos dias reina também. Idolatria por pessoas, por coisas, idolatria por imagens. Idolatria é pecado, irmãos. E Deus não gosta dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Nós devemos deixar a idolatria. Às vezes eu escuto e eu peço a Deus a graça que nos guarde sua casa, sua família. Mas às vezes você escuta a mãe dizendo assim: se eu perder meus filhos, meu mundo se acaba. Então o seu mundo, os seus filhos são o seu Deus. Ah, se eu perder minha esposa, meu mundo se acaba. Então, sua esposa é seu Deus? Ah, se eu perder meu esposo, meu mundo se acaba. Ah, se eu perder meus bens, meu mundo se acaba. Então, isso é o seu Deus? É o seu Deus? É idolatria. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus é o seu ídolo. O seu primeiro e grande amor tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor, porque Ele lhe amou e disse que lhe amou até o fim. Ele lhe amou a ponto de morrer por você na cruz do Calvário. E as outras coisas, meus amados, são secundárias. O tempo de vida nessa terra, aonde vamos viver, como vamos ganhar o nosso pão, tudo isso é secundário, mas a coisa mais importante, Jesus disse, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso que sempre que eu falo nisso, eu repito a frase: quem ama a Deus primeiro, ama sua esposa, ama seu esposo, ama seus filhos, ama a igreja, ama o próximo. Quando a pessoa diz: eu amo tanto, e ela não fala de Deus, amo tanto meu filho, amo tanto a minha filha, meu esposo, minha esposa. Cuidado, porque quem não ama a Deus, né, não ama perfeitamente os demais. Agora, quem ama a Deus, todas as coisas, sente sim um amor verdadeiro por aqueles que estão ao seu redor. Aqui, aquele povo demonstrou ser o quê? Idólatra.
abandonaram Deus e foram diante dos bezerros de ouro. E Paulo diz, não vos façais, pois, idólatras, irmão. E tinha idolatria lá em Coríntios. Estavam idolatrando coisas, estavam trazendo para dentro da igreja a idolatria tremenda. E Paulo vai dizer, não vos façais idólatras, porque vocês vão também ficar prostrados na viagem. Irmãos, né? Cobiça, idolatria, e a terceira coisa, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Irmãos, imoralidade. Isso é pecado grave, isso é uma coisa tremenda. Paulo vai dizer que aquele que comete a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Nós vivemos em dias de muita facilidade nessa área. Então peça a Deus a graça de não pecar nessa área. Senhor, me guarde, se afaste, desliga o celular, desliga o computador, saia da televisão, porque nós estamos vendo na nossa sociedade, né, que a imoralidade, irmãos, é aplaudida. A imoralidade, ela é propagada. E eu lembro do texto de Isaías que diz assim, naquele tempo, o povo de Israel assim, proclama o seu pecado. Né? É como hoje. Hoje eu sempre digo, quem irmã Rosa está aqui, minha esposa está bem ouvindo, eu sempre digo isso ali em Hermon, eu estou pregando, se você for uma mãe de família, trabalha fora, cuida do seu esposo, da escola, da aula, trabalha fora, cuida direitinho, você não vai ser na televisão, não vai nunca, você não vai aparecer nunca no Fantástico, nem em lugar nenhum. Mas se de repente você chutar, como dizem, né, você chutar o pau da barraca, né, e for viver uma vida desregrada por aí, provavelmente você vai ser chamada como exemplo para ensinar os outros a fazer a mesma coisa. Aí eu não quero aqui usar outros termos, né, nessa noite. Mas é a nossa realidade. As pessoas aplaudem a imoralidade, a homossexualidade, aquilo que é pecaminoso diante de Deus. E Paulo está dizendo, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000, irmãos. Né? A imoralidade é coisa séria, devemos nos afastar disso. Pedir a Deus a graça e também não devemos pagar por isso, irmãos. Né? Os jornais da nossa cidade, ali é uma coisa terrível. Se você puder, não compre esse tipo de jornal. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, irmãos. Quarta coisa aqui, quarto pecado daquele povo, irmão, daquela nação. Colocar o Senhor à prova. Irmãos, quantas vezes nós não somos assim? Eu vou dizer para você uma coisa, eu não gosto da expressão assim, eu quero que Deus me surpreenda. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa para que eu possa ter motivo para crer nele, para obedecer a ele, para amá-lo. Não faça isso. Deus não tem que fazer mais nada por você e nem por mim, pois somos pecadores, destituídos da graça de Deus, da sua misericórdia. Ele nos salvou por sua graça e acredite, não vou mudar, eu quero morrer pregando a verdade. Deus não deve a você nem a mim um centavo. Deus não deve nada. Deus, ele é Senhor de tudo, de todos. E aqui o texto diz que Paulo diz que aquele povo lá colocou o Senhor à prova. E a gente escuta isso hoje, né? Se eu sou homem de Deus, aí faz isso. Senhor, eu decreto agora, Senhor, eu determino, Senhor, que tu vai fazer. E a gente fica pensando, não é assim. A Bíblia, os homens se prostravam diante do Senhor e pediam como mendigos. Pediam. Mas de fato, o mundo está avesso, né? As coisas estão... O que é certo é errado, o que é errado é certo. Falar a verdade hoje está errado. Falar o errado está certo. Isaías fala sobre isso. Então Paulo diz, não coloque o Senhor à prova. Peça misericórdia, peça perdão. E se Jesus disse lá em João, e se vocês fizerem alguma coisa no meu nome, peça. Peça. Mas não coloque o Senhor à prova. Não fica fazendo barganha com o Senhor, porque Paulo diz, não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Irmãos, viu serpente e as serpentes vieram ali abrasadoras e muita gente morreu porque foram colocar o Senhor à prova. Por favor, meu irmão, não faz isso. Não coloque o Senhor à prova. Não fique dizendo, Senhor, se tu não fizer isso, eu não vou fazer. Se tu não mostrar, eu não vou mudar. Não faça isso. Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano. Deus nos amou e Deus nos amou a ponto de nos dar o seu Filho. Então Deus não tem que provar nada para você e nem para mim. Absolutamente nada. Deus não tem que nos provar nada.
Tudo que ele tinha para nos dizer está aqui. E o homem crê ou não crê. Essa história, não, Senhor, prova, mostra, Senhor Jesus, por um sinal, derrama fogo do céu, alguma coisa para que eu creia. Não faça isso, não faça isso. Paulo diz, colocar o Senhor à prova, e eles pereceram pela mordidura da serpente. Então eles cobiçaram, eles eram idólatras, eram imorais, colocaram o Senhor à prova. E a última coisa, irmãos, a quinta coisa que tem aqui, versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Irmão, a murmúria, reclamar de tudo sempre, reclama de tudo, de tudo, de tudo. Não faça isso, não reclame, não murmure contra o Senhor, pare de reclamar, olha para as coisas que lhe acontecido e agradece. Senhor, hoje eu ainda estou vivo, obrigado. Senhor, hoje eu já almocei, obrigado. Já para pensar quantas pessoas ainda não almoçaram hoje, não sabe se vão jantar, quantas pessoas não sabem se essa semana vai ter o pão, quantas crianças, irmãos, assistiram um filme, o nome do filme é Lion, assistam por favor, se vocês não puderem. Conta uma história de um menino na Índia. Sabe quantas crianças desaparecem na Índia por ano? Esse filme é novo. Ali aquele filme, no final tem um relato e diz que 80 mil crianças desaparecem por ano na Índia. É uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 80 mil crianças. A gente pode imaginar quantas desaparecem no Brasil, quantas são raptadas, quantas não têm o que comer, quantas não têm o afeto, o carinho, a proteção do pai e da mãe. E aí você e eu estamos em casa, poxa vida, hoje só comi cuscuz, né? Oh, chateado porque hoje só tinha jabá frita. Não faça isso. Irmãos, eu lembro do meu avô, Bento Alexandre. Eu nunca vi aquele homem reclamando de nada, nunca. Meu avô Cazuza também era um homem de idade, pouca leitura, mas era um homem de outra época, que agradecia a Deus por tudo, tirava o chapéu. Hoje nem os crentes agradecem mais, até quando recebe uma bênção, se enche de si. Mas é assim mesmo, porque eu fiz, eu fui, por isso que aconteceu. Não, é misericórdia de Deus, é graça de Deus. Nós devemos se humilhar, e o saudoso pastor Fernando diz assim, chega diante dele com um mendigo, um chapéu na mão. Senhor, for a tua vontade, me dá mais anos de vida. For a tua vontade, abençoa minha filha, meu filho, minha esposa, meu esposo, meus irmãos, salva a minha família, que é a coisa mais importante, a salvação. E Jesus disse, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aí repete-se aqui o versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. De novo, veja, o texto está dizendo 2 vezes já, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, nós não podemos nos entregar à cobiça, à idolatria, à imoralidade, colocar Deus à prova, murmurar, viver reclamando de tudo. Nós temos, irmãos, motivos para louvar a Deus, para glorificar o seu nome, para agradecer pelo pão de cada dia, para lembrar, irmãos, por favor, lembremos de dizer assim, se Deus quiser, coisa que o povo não diz mais. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, mas não diz se Deus quiser. Diga se Deus quiser. Diga, Senhor, se for a tua vontade, eu vou estar aqui quarta-feira, se Deus quiser. Mas não faça isso, não murmure. Está aqui a Bíblia dizendo que é para nosso ensino, é para exemplo, para que você e eu não venhamos a cometer esses pecados que desagradam a Deus. Irmãos, Deus é o Senhor, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele faz a ferida, Ele cura. Deus diz que na sua palavra tem tempo para tudo. Então Deus tem seu tempo, Deus tem seu tempo determinado. Deus tem tudo nas nossas vidas. O que nós devemos fazer, irmão, o nosso papel é se prostrar diante dele e buscarmos sermos humildes diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu não sou digno de nada, eu não mereço nada, eu não posso determinar, decretar nada. Eu sou falho, eu sou de pó e ao pó vou voltar. Mas enquanto o Senhor quiser que a tua graça se derrame sobre mim e que o Senhor me faça primeiramente compreender quem tu és, um Deus santo que morreu por um pecador,
que eu possa entender que Deus é santo, 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 e que Ele pagou o preço na cruz por um pecador, e esse pecador está sendo agora ainda alvo da sua misericórdia, da sua bondade. Você acha que Deus não amava esse povo? Deus amava esse povo. Deus tirou esse povo do deserto, do Egito. Deus é como Deus vai dizer para eles, logo depois desse capítulo 32, Moisés diz para eles que eles vão ficar aí. E os seus filhos, porque eles diziam, nossos filhos vamos ser mortos, e Deus vai dizer assim, diz para eles, Moisés, que eles não vão entrar, mas os filhos deles vão. E daquela multidão toda nós sabemos que só Josué e Caleb entrou. Até o próprio Moisés desobedeceu a Deus, coitado, na luta que estava enfrentando com aquele povo. E Deus disse, você não vai entrar, Moisés. E Moisés foi conversar e Deus disse, não fala mais nisso. Ah, pensou, irmãos? Imagina o velho Moisés, 120 anos, Senhor, mas pô... Deus disse, não fale mais nisso, você não vai entrar. Ah, irmãos, esse é o Deus a quem nós devemos. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Pare de dizer, você e eu, que somos merecedores de alguma coisa, porque estamos fazendo o que é a nossa obrigação. Amar o Senhor, amar o próximo, amar sua família, orar pela sua família, tratar bem os outros, ser humilde, cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, ser uma pessoa honesta, digna, trabalhar com o seu suor. Ah, mas eu faço tudo isso, Deus não deve nada, 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 nada. Deus não tem conta, irmãos. Deus não cobra prestação como nós. Deus, Ele é Senhor. Os anjos, querubins estão com os olhos cobertos e os pés cobertos diante dele, porque Ele é santo. Então nós, que somos pecadores, não temos direito a exigir nada de Deus. Deus tirou esse povo, depois esse povo pereceu. Mas não foi porque Deus foi ruim com eles, não. É porque eles não agradaram a Deus. Você pensa, eu sou crente, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu vou para onde eu quero. É assim? O servo, irmãos. O servo, nós somos servos de Deus. E aí, quando eu falo, é assim que eu quero, é assim que eu gosto, é assim que tem que ser. Isso é posição de servo, irmãos. Lembram lá de Pedro? Estamos caminhando para o final, olhando aí o horário. 30 minutos de mensagem. Pedro, Deus desce o lençol para ir na casa de Cornélio e ele diz assim, de modo nenhum, Senhor. Não pode, porque eu não posso dizer para o meu Senhor, não. Se Ele é o Senhor, eu tenho que dizer sim. E meus irmãos, todas as lutas que nós enfrentamos, creiam, Deus está presente na caminhada. Deus é presente nas nossas vidas, nas nossas lutas. Se você for acusado, não se defenda. Se alguém diz que você fez alguma coisa e você não fez, só diga, eu não fiz. Se alguém diz que você é alguma coisa e você não é, você vai dizer, eu não sou. Mas não se defenda. Não fique dizendo, porque isso, eu vou mostrar o contrário, eu vou provar que eu tenho razão. Não faça isso. Porque quando acusaram Jesus, ele deu o silêncio. Diz que ele, como um cordeiro mudo, não abriu sua boca. E Deus deu a vitória, irmãos. Esses crentes de hoje, irmãos, como nós. Se alguém tocar em mim, eu vou pegar um cacete. Me perdoe a expressão. Justiça tem que ser feita, a verdade tem que ser dita. Mas quando você ou eu, Jesus vai dizer lá em Mateus 5, quando vos injuriarem e vos perseguindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos. Se você está sofrendo alguma coisa por amor a Jesus, se alegre, fique rindo, mas não se defenda, não brigue, não traga escândalo para o Evangelho, não murmure, não cobice, não seja idólatra, não seja imoral, não dê as costas para o Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Paulo diz, olha, é exemplo para nós, que você possa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Que essa semana a palavra seja como um combustível para mais uma semana. Você dizer, Senhor, mais uma semana vai começar. Eu não sei o que vai vir aí, mas me dá graça. Me dá graça para eu conseguir passar mais essa semana diante do Senhor, fazendo a tua vontade. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tinha bastante pessoas, né? E eu quero agora só cumprimentar cada uma, né, que está aqui conosco. Muito obrigado, né, a todos. E se Deus quiser, como eu falei, essas mensagens estão no YouTube também. Se depois você quiser ler, ouvir novamente,
colocar alguma coisinha lá, né? Por exemplo, pregadores aí como Elias, o José Torres, né? Vai para o YouTube, Igreja Batista Regular Hermon, lá tem as programações da igreja e as mensagens que nós temos pregado aqui. Outros pastores também, eu já vi, tem mensagens lá na página da igreja, tá bom? Então, só agradecer mais uma vez. Se Deus quiser, quarta-feira, se Deus nos der graça, estaremos aqui novamente. Eu quero agradecer a Márcia Silva, ao Davi e ao Elias, que estão conosco, ao Patrick, irmão Kleber, Miguel, Luana, irmã Diolene, irmã Rosa, irmão Benaí, minha amada esposa Dayana, que está nos assistindo ali, minha cunhada Malu Porto, minha mãe e meu pai na Paraíba, né, sempre nos assistindo, obrigado. Quem mais aqui? O Romário Silva, né, muito obrigado. Maricele Salles e o Betinho lá em São Paulo, muito obrigado. Deus abençoe, Maricele, toda a sua família. Aqui também Abel Soares, Deus abençoe, Bel. O irmão Benaí, o jovem Alexandre Soprano, Deus te abençoe, Alexandre. Diácono João com a sua esposa Nádia, muito obrigado pela presença, né? A irmã Rosa, já falei. Deixa eu ver quem mais aqui, né? A Márcia também, a irmã Noemi, Alessandro Murilo, né? Obrigado. A Érica Luna, Deus abençoe. Meu amado irmão de coração, José Torres. O Edivaldo Santos, gente boa demais, lá de São Tomé. Deus abençoe você e Regiane, sua esposa, seu pai Valdinho. Deus guarde vocês aí em São Tomé, no lugar onde eu nasci e amo de todo o meu coração. Ao José Torres Murilo, meu irmão, diácono da igreja, né? O Romário Mateus, meu irmão, lá em São Paulo. Minha irmã Monique, lá em São Tomé também. Joseane Policarpo, né? Paraibana, mas aqui em Manaus. Obrigado por estar nos ouvindo também. A Luana Reis. Todos, muito obrigado. Deus abençoe. Se Deus quiser, quarta-feira, Deus nos dê vida e saúde, estaremos novamente aqui para a mensagem do Senhor. Fique com Deus, uma boa semana.